Fala pessoal do Palmeiras e CIA. Palmeiras estreia no Mundial finalmente aí com 0-0 diante do Porto. Fez uma boa partida na minha visão aí diante da equipe portuguesa, né? Atacou muito, defendeu muito bem, fez um jogo equilibrado, mas na minha visão com uma superioridade principalmente no final do jogo, né, diante da equipe portuguesa. Principalmente pelo fato também da equipe portuguesa, né? Está em final de temporada e onde foi bastante afetada aí pelo condicionamento físico. A gente vai dar uma olhadinha aqui no linha de passe, ver o que o pessoal falou a respeito, e daí, diante disso, eu vou pedir para que vocês estejam se inscrevendo no canal e deixando aquele likezinho aí pra gente. Vamos ver o que o pessoal está comentando aqui. Não venceu, não é nenhum desastre. Eu acho que pelo que a gente viu do primeiro jogo, que também foi um jogo muito equilibrado, o primeiro jogo da chave, né, entre o Al-Ahly e o Inter Miami, a gente viu um jogo muito equilibrado, porém muito diferente, porque foi um time de um tempo de um e um tempo de outro. Mas a impressão que dá é que o Palmeiras tem condições de vencer esses outros adversários. Agora, cara, é mata-mata, é um jogo, então, obviamente, tudo pode acontecer para qualquer lado. De fato, eu acho que pelos 15 minutos finais, o Palmeiras, principalmente por esse período, o Palmeiras perdeu a oportunidade de vencer e de garantir, mas dar um grande passo em relação à primeira colocação da chave. Essa é a sensação, né, André? Porque assim, agora é um Palmeiras que possivelmente vai ter que vencer seus dois jogos, claro, com adversários que o Palmeiras pode vencer, até pelo que a gente viu na noite de ontem, o confronto entre o Al-Ahly e o Inter Miami, mas assim, se obriga a vencer esses jogos para tentar a primeira colocação, para fugir desse cruzamento, porque o PSG está assim, insuportável, isso foi um elogio. William, insuportável é um elogio às vezes. Boa noite a todos, especialmente às pessoas em casa nos assistindo. A gente tem uma tendência que eu acho que é natural a prestar mais atenção nos encontros entre times brasileiros e times europeus, né? E por causa disso que esse jogo do Palmeiras com o Porto já estava marcado, né? Desde que ele foi determinado pelo sorteio, porque, na minha opinião, é claro que eu posso estar errado, é o jogo que representava a menor distância técnica entre o time brasileiro e o time europeu. O outro jogo que eu acho que chama uma atenção semelhante a essa é o jogo entre Flamengo e Chelsea, que não é a estreia do grupo para os dois, mas porque o Flamengo, por potencial, é o time de mais qualidade no Brasil, teoricamente falando, e o Chelsea é uma equipe muito jovem, irregular, até certo ponto estranha em relação ao seu desempenho, identidade de jogo e tal. E eu realmente acredito que o Flamengo tem chance nesse jogo de ganhar. Mas o assunto não é esse, o assunto é o jogo de hoje. Eu entendo que o Palmeiras esteve muito próximo, acho que todo mundo que viu o jogo com atenção percebeu isso, eu concordo com o que o Jean disse. Acho que teve, por parte do Porto, uma queda física muito clara a partir da metade do segundo tempo. O comportamento dos jogadores geralmente mostra quando o cansaço bate de uma maneira muito evidente para eles, e o Porto passou a se interessar um pouco mais pelo passar do tempo do que com o jogo jogado, levou um calor bem considerável do Palmeiras no final. O Palmeiras teve chances, nenhuma delas tão grande quanto essa no final do primeiro tempo, em que, tudo bem, a segunda finalização foi em cima do goleiro, que já tinha se jogado, mas o Palmeiras teve muita possibilidade de abrir o placar naquela chance tripla, digamos assim. Eu acho que o jogo entregou aquilo que a gente imaginava. O jogo parelho, no primeiro tempo ríspido até. Sim. Acho que a arbitragem poderia ter sido um pouco mais enérgica. O jogo mais faltoso até aqui do Mundial. Algumas faltas um pouco exageradas, eu entendo, de parte a parte, mas mais do lado do Porto. Sim. E esse jogo tinha uma história, né, uma sub-história que era legal, que é o fato do Porto ser um time, obviamente, do país do Abel Ferreira, e isso fazer com que o técnico do Palmeiras tivesse se preparado muito. Não que ele tenha feito mais coisas nessa preparação do que ele normalmente faz, mas o Gustavo Zupac, durante a semana, trouxe informações para a gente, de jogadores mencionando as oportunidades que o Abel teve para colocar algumas coisas ao longo das últimas semanas, quando o Palmeiras até estava mais envolvido em outras competições, para que o time estivesse bem preparado para esse jogo de estreia. Eu acho que o Palmeiras sai de campo lamentando não ter ganhado. E assim, se tivesse ganhado,
seria igualmente importante ganhar os próximos 2 jogos. Aliás, vamos supor, né, teria sido muito ruim se o Palmeiras ganhasse do Porto e deixasse de vencer os outros 2 jogos. Sim. Porque você está lutando por uma classificação e você quer chegar em primeiro lugar nessa chave para evitar um cruzamento que eu acho que vai ser cruel de qualquer maneira. Você escolhe aí o nível de crueldade que você quer enfrentar. Pode ser o Atlético de Madrid, pode ser o Botafogo. Pode até ser o Botafogo, Isso, Mas é que entre Atlético... Hoje me parece que o Botafogo está mais próximo do Atlético de Madrid do que o Atlético de Madrid está próximo do PSG. Eu não confiaria tanto nisso porque a imagem que o Atlético de Madrid deixou hoje é uma imagem que eu acho que não é a real. E muito por causa da forma como o Atlético perdeu para o PSG hoje, eu aposto numa reaparição do time do Simeone com outra qualidade, outra camada. Não vem sendo um time confiável, mesmo na temporada, né? Mas eu entendo que como qualidade é um time com mais qualidade, que pode... Agora, em relação àquilo que a gente sempre fala, o brasileiro versus o europeu e tal, as análises prévias a respeito do que o Porto representa hoje no futebol de Portugal e no futebol de maneira geral foram comprovadas no jogo de hoje. É um time médio, no máximo. Né? Há quem diga que um campeonato que tem 3 times, o Porto ficou em terceiro. Há muito caminho para subir, nenhum para descer. E o Palmeiras, em determinados momentos, foi bastante superior. Bastante superior e, repito, acredito que no vestiário do Palmeiras agora existe uma lamentação por não ter ganhado o jogo. Eu esperava o Palmeiras vencendo o jogo. Acho que foi melhor. Acho que foi bom o jogo do Palmeiras. E eu não vou encher a boca para falar bom. Acho que foi bom. Eu esperava um pouco mais do Palmeiras. Talvez tenha pesado a estreia no Mundial, porque é um jogo mais tenso. Eu acho que o grupo do Palmeiras é o grupo mais fácil entre todos os grupos dos brasileiros. Algumas pessoas consideram do Fluminense. Vamos ver isso ao longo da competição. Eu acho que o grupo do Palmeiras é o grupo mais fácil. E você tem que analisar o brasileiro também do grupo, né? Palmeiras e Fluminense, né? Aí a capacidade de cada um também. Sim. Não, tudo bem. Eu estou pegando os adversários só para fazer análise. Eu espero que o Palmeiras ganhe os seus próximos jogos com alguma tranquilidade. Eu acho que é muito mais uma questão mental do que propriamente do futebol que o Palmeiras vai jogar, porque eu acredito que o Palmeiras é competitivo, forte. Vai lembrar que o Porto é um time que trocou de técnico não tem tanto tempo assim. O trabalho do Abel é um trabalho muito mais longo. É um técnico que nunca trabalhou no futebol europeu, porque o Porto nesse momento não tem condições de contratar técnicos de ponta do futebol europeu. E além disso tudo, é um time em final de temporada, como o André falou, a gente viu no final do jogo o time desabando fisicamente. Então eu acho, respondendo a sua pergunta, que o Palmeiras vai lamentar o resultado, sim, podia ter vencido, mas também é um resultado que deixa o Palmeiras com boa chance de classificação, que deve ser decidida, acho eu, no saldo de gols contra os outros times. Você acha que o Porto passa pelo Al-Ahly e também pelo Inter? Eu acho que sim. Tá. Então, essa é uma questão, né? Quer dizer, você não tem mais Porque óbvio que o confronto direto, muita gente imaginou como... Porque Palmeiras e Porto eram os 2 favoritos do grupo. Continuam sendo os 2 favoritos para avançar, mas eu também não vejo essa... Eu acho, sei lá, se eu olho para o Mamelodi e para o Ulsan, eu não acho que o grupo do Palmeiras seja mais fácil nesse sentido de que talvez a terceira força, como o Al-Ahly, por exemplo, ou o próprio Messi e o Suárez, que são o Messi e o Suárez, possam de repente incomodar e brigar para tentar roubar o segundo lugar. Eu já olho para o Mamelodi e para o Ulsan e falo, eu acho difícil o Fluminense ficar na primeira fase. Eu acho que Fluminense e Borussia Dortmund, a tendência é que eles passem, né? Em qual ordem a gente vai ver muito por conta do jogo de estreia. Mas a partir desse momento, se a gente está falando que ficar em primeiro é essencial nesse grupo A, ou ficar em primeiro, se as coisas se confirmarem, se Palmeiras e Porto ganharem, e não é dito que eles vão ganhar, tá longe de ser certo que eles vão ganhar, a coisa vai para o saldo de gols. O que eu acho que vale a pena prestar atenção é que o Porto é mais candidato a decepcionar do que o Palmeiras, eu acho. Talvez sim. Bom ponto. Nas rodadas seguintes. Assim, o Porto demonstrou um nível de lentidão para jogar futebol hoje que é preocupante. E a parte física? E que deve ter a ver justamente com a parte física. No primeiro tempo, você consegue, acho que, né, na adrenalina e pelo fato dos jogadores não se sentirem cansados ao entrar em campo. É muito pior a parte final do jogo, por uma razão absolutamente óbvia. E isso a gente viu no segundo tempo, a partir de um determinado período ali. O Porto não vai estar mais descansado na próxima rodada, nem na última desse grupo. E joga num horário pior na próxima rodada. E essa lentidão para jogar
tudo bem, o Palmeiras é um time muito alerta, ligado, que pune esse tipo de pecado. Não dá para saber o Al-Ahly como vai fazer, né? O Inter Miami também, se vai pressionar, se vai se arriscar. Como disse o Vitor, a maneira como o Inter Miami marca, ela não é desse patamar de futebol. Então isso é uma coisa muito problemática. Mas se o Porto estiver cada vez pior no sentido físico, e não há nenhum motivo para achar que vai acontecer o contrário, a gente pode ter uma surpresa aí em relação ao favoritismo de classificação, primeiro, segundo lugar. Do jeito muito óbvio e até miserável de raciocínio, você não pode dar espaço pro Messi. E um time cansado pode dar espaço pro Messi. Basicamente é isso. Então, e hoje o Palmeiras concedeu alguns espaços pro Porto, né? Em alguns momentos do jogo. Eu acho que o Palmeiras sentiu a estreia, principalmente em algum momento do segundo tempo ali, quando ele ficou um pouco acuado, até as trocas, você já falou, aí o Palmeiras toma o controle do jogo com bastante intensidade. Eu acho que esse sentir não foi nem apenas... E repito, acho que a gente foi unânime aqui, achar que o Palmeiras fez um bom jogo, merecia ter vencido. Sem dúvida, fez. Mas, assim, em alguns lances, né, o Birner até falou no primeiro comentário dele sobre os erros técnicos, os erros individuais. Ali me parecia que tinha um pouco, e eu vi isso mais no primeiro tempo até, uma coisa de tensão mesmo, sabe? Cara, porque é um campeonato especial. É normal. É um campeonato especial, é um contexto completamente diferente. Você ficou vários dias treinando para esse jogo. Exato, cara. Em outro lugar e com outra estrutura de campeonato. Isso. E eles não estão acostumados. Primeiro que eles não estão acostumados a ficar treinando muito, esperando um jogo, mas... E a frase coletiva, viríamos a pé. Então. Se precisasse. Não, e é óbvio, assim, os caras pouco antes sabiam que o PSG e o Atlético de Madrid estavam jogando no mesmo campeonato, assim. A gente tem uma coisa que não dá pra negar. Dá certo, vai ter edições e tudo. Mas eu, assim, até escrevi sobre isso ontem, que assim, cara, eles conseguiram, acho que à custa de muito dinheiro, de uma premiação absurda, eles conseguiram fazer com que os grandes times do futebol mundial, os grandes europeus, obviamente eu me refiro a eles, tenham ido para este campeonato antecipando a chegada de treinadores, antecipando a contratação de jogadores com os seus elencos principais, jogando, e a gente viu isso com os seus times principais, e a gente que acompanha bastante a imprensa europeia, o espaço que tem sido dado e que foi dado ontem, né, no dia da estreia do campeonato, na imprensa. Então, assim, era a capa do L'Equipe, era a capa da Gazeta, era a capa do Marca. Obviamente, os diários de Barcelona ignoraram completamente, claro. Mas aí a gente sabe como funciona a imprensa esportiva da Espanha, né? Que, imagina, você tem um campeonato que só tem o Real Madrid e o Atlético de Madrid, não tem o Barcelona, eles estão falando lá de contratar o Nico, né? E tudo bem, assim, mas tirando isso, é um campeonato que tem uma visibilidade muito grande, do qual está se falando muito, está fazendo muito barulho. E acho que isso tudo conta para aumentar essa tensão, né? Quer dizer, quando você sente que você está num negócio tão grande... É legal. É legal que seja assim. É natural e bom que seja assim. E assim, durou algum tempo no início do jogo, né? É um time experiente, acostumado a disputar as principais competições, bem treinado, cabeça boa. Então, acho que na segunda rodada o Palmeiras não vai passar por isso. E vale lembrar um detalhe. Ainda não estrearam Real Madrid e City, vindo de temporadas fracassadas. Sim. Times que cansam de ganhar títulos, com muitos jogadores de nível muito alto, mas muito alto, que provavelmente devem brigar de fato pelo título. Para salvar a temporada. Salvar a temporada. Será que pesou também mentalmente, antes da gente virar aqui para... Tem que fazer um break também, né, Joãozinho? Daqui a pouco a gente tem que fazer um break também, para virar para falar um pouquinho de PSG Atlético de Madrid, mas será que pesou também um pouquinho essa coisa? Porque se falou muito, não sei se as coisas chegam muito para eles, mas aqui a gente está falando muito. Olha, depois de 13 anos, aí lembra do Corinthians vencendo o Chelsea, né? Passaram-se 13 anos sem um sul-americano vencer um europeu. Já falamos que o nível do Porto é completamente diferente do nível do próprio Chelsea que o Palmeiras enfrentou, de Liverpool, de Real Madrid, etc. Né? Diferente. Mas era um sul-americano para vencer um europeu. Sim. Depois de 13 anos, a chance agora, talvez, depois de 13 anos, isso vai acontecer. Mas e essa tal. é uma estatística, entrou em campo, essa é uma estatística que não respeita o caráter dessa competição aí. Sim. A gente está falando de uma final do Mundial que a FIFA realizou contra em o campeão da Champions. Era campeão da Libertadores versus campeão da Champions League. Sim. Aliás, para azar
muitos falam, né? O Botafogo levou muita falta de sorte nesse sorteio, pegou o Paris Saint-Germain e o Atlético de Madrid. E o Atlético de Madrid, que pegou o campeão da Champions e o da Libertadores no seu grupo. Exatamente. Depende, E é bom lembrar que esse confronto do Botafogo e PSG seria o confronto. Depende do ângulo que você olha. Talvez um treinador como o Diego Simeone entenda que o campeão da Copa Libertadores é um bom time, é um time que tem méritos. Eu estou tentando... Tá aí, pessoal, então, a análise do pessoal aí do Linha de Passe a respeito dessa estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes. No meu ponto de vista, uma boa estreia, né? E agora vamos aguardar, né? O próximo jogo do Palmeiras na próxima quinta-feira contra o Al-Ahly, e nós, como palmeirense, vamos torcer. Beleza? Então, pessoal, não se esqueça de deixar aquele likezinho pra gente e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Valeu!